Aí vamos para mais um nível de 7 milhões da Portuguesa. Esse chama muita atenção, porque a Portuguesa é da cidade de São Paulo. Ela está embaixo há alguns anos, mas a Portuguesa foi vice-campeã brasileira em 96. Era um clube que vivia na Série A, com boas campanhas, com o jogador sendo convocado para a Copa do Mundo, e dentro de um estado. Tipo, porque o Rio teria o Bangu e o América que fizeram isso também. Detalhe, o Bangu já foi vice-campeão brasileiro, o América já foi quarto lugar e tal, mas a Portuguesa ela sempre foi muito. Ela teve uma regularidade muito maior, inclusive Muito maior. em termos de torcida e pelo tamanho da cidade de São Paulo. Tanto é que os jogos com a Portuguesa eram chamados de clássico. Assim, Portuguesa, Corinthians é clássico, Portuguesa e Palmeiras é clássico. Mas a Portuguesa de 2026 é uma Portuguesa na Série D. Na Série D. E já é quase como lucro isso, viu? Porque ela estava sem divisão. Não, ela estava fora do Campeonato Brasileiro e era a Série A2 do Campeonato Paulista. Na verdade, nesse momento, ela está voltando. Ela Série A1 do Paulista e Série D é um cenário até melhor do que há alguns anos. Mas aí é a força do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. É um clube da cidade de São Paulo. Porque esses 7 milhões da Portuguesa, tipo, a gente não fala nem Vasco, nem Fluminense, nem Botafogo ainda. Nem Atlético Mineiro, nem Cruzeiro. Vai falar ainda. E a Portuguesa recebe mais do que todos esses clubes. Assim, então, hoje a Portuguesa é um time que virou SAF recentemente, mas que ainda tem um projeto milionário para transformar o Canindé muito mais do que a Arena, porque eles querem aquela localização do jeito que é o Canindé, para virar realmente um lugar de shows ali, para concorrer, porque todos os shows internacionais que vão em São Paulo, a concorrência é o Morumbi, é o estádio do Palmeiras, e querem colocar o Canindé como estádio para concorrer, porque é muito dinheiro que está correndo. Então é um dos projetos. Quem está pegando a Portuguesa é mais do que o futebol, pegar também a estrutura de shows. eventos. E aí, Fred coloca na tela enquanto eu estava dizendo isso, porque eu estava fazendo o exemplo dos outros. Que já é muito relevante. Mas aí era 1 para 1. A Portuguesa receber mais do que o Vasco, do que o Fluminense, do que o Botafogo, do que Cruzeiro e Atlético, já é impactante o suficiente e já mostra as diferenças geográficas. Mas essa tela é um tapa na cara, né? Isso aí é o escracho. É a soma. A soma mesmo é 6.599.000 reais. Nesse caso é soma mesmo. É porque Fred arredondou 6,6, mas 6,599. Se alguém quiser ficar bem preciso. Que é a soma das cotas do Fortaleza, do Ceará, os 2 grandes do Ceará, Bahia e Vitória, os 2 grandes da Bahia, Santa Cruz, Náutico e Sport, os 3 grandes de Pernambuco, as 7 forças mais tradicionais do Nordeste, somadas para jogar o estadual. Todos esses jogos passando na TV aberta, e quem acompanhou, por exemplo, no Gol, com audiência enorme no streaming, que é liberado para o país inteiro, a soma de todas essas cotas, eu não vou nem falar a quantidade de torcedores que estão envolvidos nesses 7 aí, tá? Perfeito. Pronto. Eles recebem menos do que a Portuguesa. Isso é uma distorção. Mas é uma distorção que é a mesma do Vasco. Porque é o centro econômico, ponto. Não é audiência. Mesmo se você considerar que a Portuguesa, nesses 8 jogos, porque agora é a lógica da Champions League, então todo mundo tem tabelas diferentes, né? Isso, exato. Sim. A Portuguesa enfrentou o Palmeiras, mas nem todo mundo vai enfrentar o Palmeiras. Isso. Detalhe, você tem 15 adversários, mas você vai enfrentar 8. Então, e aí vão misturando. É a mesma lógica da Champions League. Eu era contra, mas já estou começando a gostar, inclusive, desse formato. Embora até hoje não tenha entendido como se faz a tabela. Eu ainda não entendi muito bem, mas não, você bota por blocos, né? Mas enfim. Blocos mais fortes aqui, intermediário. A Portuguesa ela não vai enfrentar todos os grandes. Ela enfrentou um já e tal. Então, assim, os jogos da Portuguesa, mesmo que você considere que enfrentou o Palmeiras e foi um jogo com a Cazé TV botando 850 mil pessoas. Se fez mais, eu não vi, mas cheguei a ver esse número lá, 850 mil ao vivo. É muito. É muita gente. É muito. Mas é um jogo. Isso. Tem alguns jogos da Portuguesa ali que eles estão na sequência, mas, enfim, essa lógica da Portuguesa, e não é pegando o pé da torcida da Portuguesa não, tá? Se tiver a torcida portuguesa acompanhando. É a mesma lógica dos outros clubes de São Paulo que a gente vai ver a seguir. É o campeonato ser muito forte, independente por outros times, mas independentemente desse time especificamente. Essa distorção, ela gera num nível que impacta, óbvio, ela impacta não no estadual, porque cada um joga o seu, ela vai impactar na Série D, pô. Olha aí, mestre. A Portuguesa enfrenta Capivariano, Veloclube, aí depois São Paulo, Guarani, Primavera, Ponte Preta e Mirassol. Ou seja, dos 4 grandes enfrentou 2. Isso. 2, Palmeiras e depois São Paulo. Exatamente. Muito mais do que no estadual. Claro que ela tem que investir muito no estadual para não ser atropelada e para não cair para a Série A2, para não perder esse dinheiro ano que vem.
Mas o impacto dessa receita, ela vai chegar na Série D, pô. Exatamente. Na Série C, Exatamente. que tá na Série C. A gente tá analisando um cenário que vai... E repito, tá? Uma coisa que a gente fez... Eu lembro que a gente falou do vídeo anterior, Fred. É o mercado, a vida é assim, desse caso assim, ninguém tá... O choro não é isso, não. A gente tá simplesmente... A gente tá avaliando, mostrando esses números e falando das consequências. Não tô dizendo, é um absurdo a Portuguesa receber 7, ela não deveria... Veja, a Portuguesa, ela tá dentro do campeonato dela, pô. Sim. Ela não tem culpa de receber 7 milhões. O problema é quem se submete a receber isso aqui. Isso. Você não pode reclamar que a Portuguesa recebe 7. Você tem que reclamar porque aqui 7 clubes aceitam que o valor deles seja tão abaixo. Quando aí é importante destacar, né, que tem o mercado, a força econômica da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, tem. Mas a gente está falando de mercado. Mercado a gente vai falar de pessoas, né, os consumidores. E aí não tem comparação. O mercado, o tamanho desse mercado e o tamanho desse mercado aqui, falando especificamente da Portuguesa e não do futebol de São Paulo, é incomparável. Incomparável. Então, se as marcas, certo, que é quem vai bancar essa festa aí, né? Elas querem dialogar com o público, é melhor você investir aonde? Aqui ou aqui? Né? Eu entendo, Celso, perfeito. Eu entendo que desses 7 milhões da Portuguesa, como o Cássio ilustrou muito bem, se a Portuguesa tivesse os 4 jogos como mandante para ter o direito, e aí estaria pagando pelas transmissões de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, é um valor muito alto. Mas, na prática, ela tem 2 jogos. E o jogo de São Paulo, tu pode olhar se é no Canindé ou no Morumbi, tá? O do Palmeiras foi no Canindé, ou seja... no Morumbi. Então, pronto. Como mandante, ela tinha... Um jogo. Contra Grande. Contra o Palmeiras. Porque é a lei do mandante. Isso. Ela tinha um jogo. Veja, eu sei a importância de um Português e Palmeiras para a televisão, para o mercado, para o alcance nacional. Mas não é maior do que todos os jogos que esses clubes vão fazer no estadual. 7 clássicos. Não, 5 clássicos, pelo menos. Não é maior, tá? Não é maior. Não é. E aí você vai ter finais, você vai ter tudo. Não é que não seja maior, não. É que assim... É incomparável. É bem menor. É incomparável. Só que o que chega financeiramente é o oposto. Nisso aqui está pesando muito uma cultura de desvalorização. Que quando o Cássio voltar para a lista, a gente vai entender melhor. Mas o que existe é que, ao longo dos anos, e aí eu não estou falando de 2 anos, 3 anos, não, estou falando de décadas. Transmitir o jogo daqui, do lado de cá, um jogo do Nordeste, era uma migalha. Um favor, quase. Se houvesse a transmissão, os clubes agradeciam. Finalmente vamos ter um jogo transmitido. E essa cultura, décadas ainda não conseguiram quebrar isso, tá? Se não fosse o Campeonato Brasileiro, se não fosse a Copa do Brasil, a gente viveria a cultura da década de 70 e 80, tá? Que, aí sim, veja só, na década de 90, qualquer Portuguesa e Ponte Preta tinha muito mais visibilidade do que qualquer Ceará e Fortaleza, clássico, tá? Ceará e Fortaleza tinha uma menor visibilidade do que uma Portuguesa contra a Ponte Preta. Puxa, Bandeirantes transmitindo lá o Campeonato Paulista. Porque a gente nem sabia. Você no Recife nem sabia. União São João de Araras. Você nem sabia quando o Ceará e Fortaleza jogavam. Não sabia. A gente nem sabia. Isso. Podia ter. Um plantão da rádio ou no jornal do dia seguinte. Você não sabia. Lembrando que isso é pré-internet, tá? E olha que eu falei. Não é uma galeria, porque você está falando aqui anos 90. E olha que eu falei de Portuguesa e Ponte Preta, que é um jogo grande, mas Portuguesa e União São João de Araras a gente assistia. Assistia, pô. Ou pode ter um joguinho pra ver, chega antes de dormir, vou ver um joguinho massa, Ponte Preta. E era assim, Silvio Luiz no Paulista, Januário de Oliveira no Carioca. Você assistia, meu irmão, Bangu e... Volta Redonda. Entrerriense, aquele time do Rio de Janeiro dos anos 90. Porque acho que Volta Redonda já existia também, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nós somos de uma geração que a gente tinha poucos jogos para ver na TV. Tá?
Acredite que numa semana nossa, a gente tinha talvez 3 chances de ver jogos de futebol brasileiro. 3. Futebol brasileiro. Eu já ia falar as manhãs. Porque aí tinha uma manhãzinha com o Isso, italiano, né, isso, tal. Mas exatamente. futebol brasileiro, a gente tinha 3 chances. Mas mas foi ótimo o exemplo italiano, porque faz com que uma boa parte da galera que acompanhava o canal do esporte, a Bandeirantes, assim, você sabia mais sobre times intermediários do campeonato italiano do que sobre Também. grandes de outros estados do Nordeste. E Completamente. aí, os cearenses em relação aos pernambucanos, os pernambucanos em relação aos baianos em relação aos cearenses e por aí Isso. Então entenda que Você pra sabia, gente... é. você sabia se a Lete Então, prestava ou não é. prestava, se tinha chance. Se a Foggia, se o Foggia era cara, tinha um artilheiro do campeonato, era Signori, não sei, mas tem um cara lá, mesmo você sabia disso, agora para saber que era o artilheiro do Cearense, meu irmão. Entenda que pra gente hoje você, numa quarta-feira, você deve ter, Celso, por baixo, entre gratuitos e pagos, mais de 50 jogos pra assistir. É inacreditável mesmo. O tamanho Mais da de diferença 50. Se você pensar assim, eu quero ver um jogo, você tem os estaduais inteiros, você tem mais de 50 com certeza. Pense na gente na sua idade, tá? Se você for jovem, como a gente era ali nos anos 90, tá? Garotos de 17 anos, tá? Um pouquinho menos, né? 15 14, anos, 15 bota 15 anos. anos ali. A gente na quarta-feira, detalhe, era uma televisão em casa também. Uma, duas, no máximo. No máximo 2. Era todos na sala, né? Então eu ficava torcendo. E a do quarto dos pais. Eu ficava torcendo para que lá em casa as pessoas não quisessem ver a novela naquele dia, para eu poder ter a chance de ver Botafogo e Americano, pô. Pra eu assistir, às vezes só o segundo tempo, de um Botafogo e Americano. E aquilo ali era pra eu poder ver futebol, pô. Exato. E aí, sábado de tarde, eu podia ver um São José e São Paulo. Era essa a realidade, tá? O Campeonato Brasileiro salvou o resto do país, tá? E tudo mais que veio com a valorização das forças regionais. Até esportivas, né? Isso, das forças regionais. Agora, isso aqui não tem como justificar, tá? Ah, vocês não estão entendendo. Estamos entendendo. A gente sabe que o jogo do Palmeiras vale demais e a Portuguesa tem um mando de campo contra o Palmeiras. A gente sabe. O meu ponto... Mas não é 7 milhões Mas eu não... contra 6.600 de todo mundo somado. E pelo menos na minha... Eu acho que eu entendi, mas o que eu deixo bem claro, assim, para mim o problema não são os 7 milhões Claro da Portuguesa. não. O problema são os 6,6 milhões. A Portuguesa tá ganhando dentro do mercado dela. A questão é, aí alguém pode dizer, mas esse é o mercado. Aí eu tô com a opinião. Eu não acho. Eu acho que o mercado atual, e a gente vai ver daqui a pouco, que tem um número, inclusive, que é muito óbvio que o mercado não paga o que entrega. E aí acho que vale até... Vamos voltar para a lista, para porque a gente possa chegar nisso, né? Porque aqui foi um primeiro exemplo importante, tá? Mas o X da questão é esse, tá? O que se paga para os estaduais do Nordeste, e aí ainda mais para o de Pernambuco, é uma vergonha, assim. Eu não entendo como se vai a campo em Pernambuco. Eu acho que já chegou a hora de parar. Dizer assim, ó, não tem mais como jogar o estadual dessa forma. Ou não assina. Não é isso que eu tô falando. Eu acho que chegou a hora de dizer assim, ó, esquece televisionamento, agora eu vou na minha própria TV. Porque eu tenho certeza faz mais dinheiro que os clubes fazem mais do que recebem